Amém. Abra aí sua Bíblia em Ruth. E Ruth tem sido um livro que tem falado de forma especial para essa turma da nossa escola de missões. Recebemos aulas sobre essa aliança com Ruth há algum tempo atrás com o pastor José Rodrigues. Isso tem despertado em nós. E dessa leitura, dessa intimidade com o livro de Ruth, surgiu essa frase, que faz parte hoje do nosso tema dessa conferência de missões. Não temos um lugar para ir, temos uma pessoa para seguir. É óbvio que essa pessoa é Jesus. É óbvio que o inimigo, como disse aqui na peça, no início, ele está esperando mais do que ele, e acima dele está Jesus esperando por cada um de vocês. Amém? Ele já é derrotado, já é vencido. Ele ameaça, mas não pode fazer nada contra nós. Mas Jesus espera por você. Jesus espera por você para fazer parte de um grande exército que vai transformar famílias, cidades e nações, povos e culturas. E para isso nós precisamos nos preparar. O tema que nós estamos falando é um sentimento, na verdade. Eu fui para a faculdade de teologia com um chamado missionário. O meu chamado missionário era para a África, para treinar liderança. Sempre fui chamado para ir para a África, porque na época em que eu tive a minha chamada, houve um grande avivamento na África, que até hoje perdura esse avivamento. A igreja africana cresceu de uma maneira extraordinária, mas faltou liderança. E ainda há um vácuo de liderança entre as igrejas africanas. Então a minha chamada missionária, quando eu fui para a faculdade, foi em resposta a isso, foi um sentimento que eu tive, de pensar assim, eu quero contribuir, eu quero ir para a África e treinar liderança. Aí Deus mudou essa história. E eu cresci cantando um hino do cantor cristão que dizia assim, onde quer que for, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Né? Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador, eu quero estar. Eu cresci desde pequeno cantando esse hino do cantor cristão, que hoje é um tema que nós estamos vivendo na nossa escola e estamos vivendo nessa conferência de missões. Aonde quer que fores, irei eu, é mais do que uma frase, talvez seja um desafio para você nessa noite. Talvez seja um desafio como tem sido para nós, porque nós estamos abrindo mão de um lugar. Talvez você tenha uma chamada específica, e não está errado em ter, mas a urgência é tão grande hoje, que o sentimento que nós temos é que queremos abrir mão de qualquer coisa, inclusive de um lugar específico que queremos ir, para ir aonde Jesus está mandando, aonde Jesus está indo. Nós estamos perseguindo Jesus nesses dias. Nós estamos olhando aonde Jesus está atuando, onde Jesus está se movendo, e nós estamos com o desejo ardente de seguir Ele aonde quer que seja. Esse sentimento, na verdade, é acompanhado de uma renúncia. Em primeiro lugar, de uma renúncia de direito. O direito de ir para onde eu quero, o direito de servir como eu quero, o direito de fazer o que eu quero, para fazer especificamente o que Jesus quer. Essa renúncia passa até mesmo por uma vocação, por um chamado, talvez até um chamado profético, espiritual. E eu creio que hoje o que Jesus está levantando são homens e mulheres que talvez alguns tenham uma chamada específica para algum lugar, mas há uma necessidade maior em outro lugar. E Ele é o dono do obreiros, Ele é o dono do missionário, Ele é o nosso dono, então Ele pode mudar o nosso trajeto. Nós não estamos atrás de posses, nós não estamos atrás de um lugar, nós estamos dispostos a seguir uma pessoa. Esse foi o exemplo de Ruth.
O exemplo de Ruth é um exemplo de lealdade muito grande. E talvez essa história comece ainda com Abraão. O sentimento de Abraão também era semelhante a esse, porque o desafio de Deus para Abraão é: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia qual era esse lugar. E às vezes eu fico imaginando como era a cena de Abraão preparar a sua família, preparar o seu povo, os seus servos, e eles preparando os camelos, enchendo as carroças, preparando a bagagem para a viagem, e o chefe lá dos criados, né, vem para ele e pergunta: e aí, Abraão, para onde nós vamos? Para que lado? Abraão não sabia para onde ir. Ele disse: não, prepara a bagagem. Na hora certa Deus vai nos apontar. Então o sentimento que Abraão teve é de sair de uma região e ir para um lugar que ele não conhecia, não sabia onde era, nem quanto tempo levaria para chegar lá. E esse é um desafio para nós que somos missionários. Talvez a fé de Abraão, a ousadia de Davi, coragem de Davi, a determinação de Neemias, o caráter de Daniel, vai nos forjar para estarmos preparados. Cada um desses homens que eu acabei de comentar, eles não tinham uma nação específica, eles foram para onde Deus os mandou ir. Eles foram homens que mudaram a história da sua geração. Então Deus está esperando que se levante um povo, que se levante uma geração que vai transformar, que vai impactar, que vai fazer uma diferença na sua geração, na sua casa, na sua família e nas nações da terra. E essa geração não pode ser uma geração medíocre, não pode ser um cristianismo fraco, um cristianismo pacato. Nós temos de ter realmente um cristianismo forte, que não seja baseado, fundamentado em ritos, em rituais, em cerimônias, mas que seja forjado no caráter de Cristo, seja forjado em algo que seja visível, de um amor visível por aquilo que Deus tem. Então esses homens todos tiveram um grande exemplo. E Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. E Ló, ele faz o caminho inverso de Ruth. Ló sai do lugar da bênção e vai para o lugar da maldição. Ruth sai do lugar da maldição e vai para o lugar da bênção. Ela faz o caminho inverso de Ló. O lugar onde Ruth morava, a descendência que ela era dos moabitas, da descendência de Ló, dos filhos de Ló. E nesse exemplo de lealdade de Ruth, ela priorizou um relacionamento. Ela disse: aonde quer que tu fores, eu irei. É um exemplo muito forte. Ela sabia que Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Noemi não tinha mais filhos. Noemi não tinha riqueza. Noemi estava voltando para sua terra com um fracasso declarado. Mas Ruth priorizou um relacionamento, um exemplo forte de lealdade. Ruth, ela tinha um conhecimento muito forte da natureza de Deus. Embora ela ainda não tivesse conhecido a nação, o povo de Deus, por presença física, mas ela conhecia esse Deus através do testemunho de Noemi. E ela tinha um conhecimento da natureza de Deus, por isso ela disse: me faça o Senhor, me faça assim o Senhor, se eu não cumprir essa aliança. Ela conhecia essa natureza de Deus. Ruth era insistente. Ela disse: não adianta você insistir comigo, Noemi, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Além do amor por Noemi, Ruth tinha uma direção de fé. Ela sabia que mais do que uma pessoa, ela estava tendo agora um novo Deus. O teu Deus é o meu Deus. Então, quais são as consequências disso?
Quais são as consequências de nós usarmos esta frase como uma mudança de rumo na nossa vida? A nossa proposta é que isso venha alterar algo dentro de você nesses dias. Hoje, amanhã, sábado, domingo, que cada vez que você lê essa frase, cada vez que você ouvir uma palavra de um desafio, algo começa a ser transformado dentro de você. E nós esperamos que essa consciência que o Espírito Santo está movendo, essa necessidade, esse grito desesperado da humanidade, possa ecoar nos seus ouvidos esses dias. Sabe, alguns dados são assustadores sobre a importância de se fazer missões hoje nos povos não alcançados. Mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas vivem em lugares, em situações, circunstâncias onde o evangelho não é anunciado. Morre a cada minuto, morrem 59 pessoas sem ouvir falar de Jesus. Não é pessoas que rejeitaram Jesus. São 59 pessoas que não ouviram falar de Jesus. São mais de 3.500 pessoas por hora. Sabem, desde a hora que nós começamos esse culto até agora, mais de 4.000 pessoas morreram sem nunca terem ouvido falar de Jesus. São 84.000 pessoas por dia. Você sabe o que é isso? 84.000 pessoas que não ouviram falar de Jesus. Isso precisa nos incomodar. Isso precisa alterar algo dentro de nós. Essa realidade é a realidade também aqui no Brasil. Nós temos 8 segmentos no Brasil que são os menos evangelizados, menos de 1%, 2 e 1% de cristãos entre eles. Povos indígenas, ribeirinhos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os ciganos, os surdos, mudos, deficiência de comunicação, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Necessidade que nós temos hoje de atender. Sabe, 7.000 povos, mais de 7.000 povos no mundo estão classificados como não alcançados. Desses 7.000 povos, mais de 3.000 deles não têm a presença de nenhum missionário. Eu estou orando, desde 2014, eu e pastor Donato, pastor Jesus, fomos a um congresso lá em Belo Horizonte. Línguas e povos. Povos e línguas. Obrigado, pastor. Povos e línguas. E lá nós fomos desafiados. E eu me lembro da nossa oração lá, pastor, dizendo que nós iríamos dar uma resposta para os povos não alcançados. Desde lá eu tenho orado. E eu tenho orado para que no próximo ano a gente comece a treinar a primeira equipe para mandar para uma nação onde a igreja é perseguida. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu espero que algum de vocês aceite esse desafio. Talvez você não volte, né? Você vai, mas não volta. Porque são lugares onde nós corremos o risco de falar de Jesus. Nós precisamos ter resposta para isso. Então, qual é o meu desafio hoje? O que eu quero desafiar você é que essa frase comece a alterar algo dentro de você. Quando isso se torna uma realidade, quando essa aliança de Ruth com Noemi se torna uma aliança entre nós e Jesus, algumas consequências começam a surgir. A primeira consequência é que o nosso discernimento é alterado. Quando eu tenho uma aliança com Jesus, quando eu firmo essa aliança com Jesus, esse compromisso com Jesus, o meu discernimento muda. Ruth teve o seu discernimento alterado.
Não havia uma razão lógica, plausível, para a decisão que ela estava tomando. Todo mundo podia ver aquilo que estava acontecendo e dizer, não é lógico, não é racional o que Ruth está fazendo. Orfa, inclusive, foi também tomada por esse sentimento. Qual é o motivo por isso? Embora Orfa amasse muito a Noemi e desejasse ir com ela, mas uma característica de uma pessoa leal é que ela ama pessoas e não posses. Ela tinha uma aliança, ela fez uma aliança, Ruth fez uma aliança com Noemi. Orfa foi obediente, mas Ruth foi leal. Essa lealdade trouxe um novo discernimento. Ruth viu o que ninguém podia ver. Pela fé, ela viu o que ninguém podia ver. E quando nós temos uma aliança com Jesus, o seu discernimento é alterado. Se você não tem um andar com Jesus, se você não anda com Jesus, e quando eu falo em andar, não é ser crente, não é ir à igreja. Quando eu falo de andar com Jesus, é ser desafiado por Ele. Sabe, todos aqueles discípulos que andaram com Jesus, a cada momento, eles eram desafiados a mudar. E quando nós andamos com Jesus, quando nós dizemos, aonde quer que tu fores, eu irei, o meu discernimento muda, a minha visão altera. Eu passo a ver o que eu não via antes. Eu vejo além do que as pessoas veem. Essa é uma promessa bíblica. Essa é uma promessa bíblica. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A primeira consequência é que o seu discernimento vai ser alterado. Sabe, você pode ter ouvido os dados que eu dei agora há pouco para você, e isso cair no seu esquecimento, até o final desse culto. Mas alguns que querem fazer uma aliança com Jesus vão ser incomodados, o seu discernimento vai ser alterado. Você vai olhar para isso e dizer, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar sem resposta a isso. O meu conforto, a minha certeza de ir para o céu, deve me incomodar a fazer algo por essas pessoas que estão indo para o inferno. Isso é missões. O seu discernimento é alterado. Ninguém que se envolve com missões pode ou continuará sendo a mesma pessoa. Esses meninos que estão na base missionária já mudaram muito. Amém? O que era valor para eles hoje não é mais. Começou a se envolver com missões. O discernimento deles mudou. Porque agora eles não têm um lugar para ir. Eles têm uma pessoa para seguir. Amém? Eles têm uma pessoa para seguir. A segunda coisa que é como consequência dessa aliança é que o meu discernimento é alterado e os meus relacionamentos também são alterados. Ló foi para Sodoma. Ruth foi para Belém. Ló foi para um lugar de destruição e morte. Ruth foi para um lugar de gerar reis. Um lugar de bênção. De gerar uma geração real. Um lugar onde aqueles que temem a Deus se manifestam. Um lugar onde aqueles que temem a Deus têm a bênção da prosperidade. Interessante que quando Ruth volta para Belém era tempo de colheita. E quando nós investimos em relacionamentos, meus amados, os frutos vão aparecer. Eu costumo dizer que nós somos uma semente. E algumas coisas me chamam muita atenção em semente. Primeiro porque semente sempre dá um fruto maior do que ela mesma. É ou não é? Pega uma semente de melancia, dá um fruto maior do que ela mesma. Uma das características de semente é que ela sempre vai produzir algo maior do que ela mesma. E eu creio, e eu oro, Senhor, eu quero produzir algo em Ti maior do que mim mesmo.
Amém? Você vai produzir algo maior do que você mesmo, se você tiver uma aliança com Jesus, se você fizer um compromisso com Ele. Esses relacionamentos vão gerar frutos, e frutos, nós nunca sabemos quantos frutos vai dar uma semente. Nós podemos saber quantas sementes tem um fruto, mas não saberemos quantos frutos dará uma semente. E relacionamentos é uma consequência dessa aliança. Algo foi alterado na história de Ruth, no caminho de Ruth. Ela foi para um lugar de bênção, um lugar de gerar reis. Esse relacionamento trouxe liberdade para ela. Outra consequência de quem anda com esse propósito, uma verdadeira libertação. Nós somos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Às vezes nós ainda estamos apegados em muitas coisas, talvez a um lugar, talvez às posses. Qual é a coisa mais importante que você tem? Qual é a coisa mais importante que você tem em casa? De vez em quando eu faço essa pergunta: qual é a coisa mais importante para mim? E nós precisamos entender que liberdade é ter uma pessoa importante. É ter pessoas importantes, não coisas importantes. A verdadeira liberdade que nós temos em Deus. Ruth, ela usa o seu direito para se unir a Noemi. Ló é o contrário, ele usa o seu direito para se afastar de Abraão. Mas Ruth usa o seu direito para se unir. Ela abre mão do seu direito e diz: não, agora o meu povo é o seu povo, o meu Deus é o seu Deus, aonde quer que tu fores, irei eu. Essa liberdade passa por essa frase, passa por esse sentimento. Nós não temos um lugar para ir, nós temos uma pessoa para seguir, é Jesus. É Jesus. Como eu disse para você, quando eu fui para a faculdade de teologia, a minha chamada era a África. De preparar, de ir para treinar lideranças na África. Hoje Deus tem nos dado a escola de missões treinando aqui, para mandar para lá, né? O Charles e a Angélica estão lá hoje, foram treinados na nossa escola de missões. Estão lá em Chimoio hoje, dando continuidade ao trabalho que o pastor Glaucio e a pastora Ellen começaram. Está assistindo, né? Amém. Um abraço, Charles, Angélica e aos missionários que estão nos assistindo. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos para poder seguir a Jesus. Se você ainda tem algum direito que você guarda para você, isso vai lhe impedir de seguir Jesus como deve. Abra mão. Não é que Jesus não quer que você seja feliz, não é que Jesus não quer que você tenha coisas, Ele quer, mas você precisa abrir mão disso para poder ter verdadeiramente liberdade. Outra consequência é que quem não tem um lugar para ir, mas tem uma pessoa para seguir, e essa pessoa é Jesus, ela tem destino. De estrangeira, essa Ruth, essa mulher, passou a fazer parte de uma linhagem real. De estrangeira, Ruth passou a ter um nome, uma descendência. Ruth, ela ganha destaque na Bíblia. Dela nasceu o rei Davi, ela é inserida na linhagem do rei Davi, e consequentemente ela é inserida na linhagem de Jesus Cristo, o maior, o único e suficiente remidor. Ruth agora tem um destino. Nós temos um destino para seguir. Nesses dias nós queremos que você se apaixone por Jesus mais do que por missões. Porque o coração de Jesus é missões. Se você seguir Jesus,
Se você for atrás de Jesus, não tem como você ficar parado. Alguns discípulos perguntaram: onde é que tu dormes? Jesus disse: vem e vê. A cada discípulo que Jesus foi encontrando no caminho, ele dizia: vem e segue-me. Você não pode seguir Jesus parado. Nós temos que estar em movimento. Nós temos que estar em movimento. Aonde quer que seja. Aonde quer que fores, irei eu. Esse é um sentimento que nós temos nesses dias. Esse é um sentimento. Olhando para o exemplo de Ruth com Noemi, nós estamos pensando no nosso sentimento em relação a Jesus. O salmista diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Você crê que é possível? Amém? Você crê que é possível? Eu creio. E eu tenho pedido: Senhor, não quero só apenas ir para um lugar. Eu quero fazer a tua vontade. As nações da terra. Nós temos um grande desafio, missionários aqui. Nós temos um casal, 2 casais aqui que foram treinados na base missionária e hoje estão entre os povos indígenas. Um dos segmentos menos evangelizados do Brasil. 117 aldeias estão ainda sem a presença de missionários. 64 delas estão abertas para receber, mas não tem quem vá. Não tem recursos, não tem recursos humanos, não tem missionários. Quem sabe vai sair daqui alguns missionários para isso, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos com um casal sendo treinado na base, que está já com a aldeia certa para ir, o lugar certo para ir. Mas eles não seguem um lugar, eles seguem uma pessoa, Jesus. Amém? Pode ser lá, pode não ser. Uma certeza nós temos. Nós estamos seguindo uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém?